tarde, meus amores. Sejam bem-vindos. A gente vai conversar bastante hoje sobre transformação digital nas empresas contábeis. Por onde começar? Vamos tratar aí desde o zero, desde o que é transformação digital, até as dicas aí, dicas valiosíssimas do grande Kleber Santos, que ele vai trazer pra gente. E ele já está chegando aqui também para dividir com a gente essa live de agora. Olá, tudo bem? Olá, grande mestre, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Então tá bom. ótimo. Seja super bem-vindo. Muito obrigado. Consegue me ouvir bem, Débora? Consigo, só tu tá partido um pouquinho. Se tu conseguir subir um pouquinho a câmera pra gente te ver melhor. Beleza. Vamos até um Ninguém tá pouco vendo mais seu para topete cá. ainda. Pois é, agora ficou legal, Agora. hein? Excelente agora? Agora, senão já Então, iam pensar que não era você. Aparecer seu topete não é você. é verdade, essa característica é importante deixar em evidência, até para que comprovem que efetivamente é o professor Kleber, não é? Com toda certeza. E os pernambucanos já conhecem. Pois é, tive a oportunidade de passar, foi a minha última aula antes dessa pandemia e foi em Recife, foi excelente, uma turma muito participativa. Espero retornar com certeza nessa turma ou em outras aulas também em Recife. Com certeza. O áudio está chiando um pouquinho, professor. Não sei se é a conexão do fone. Agora, diferente. Estou com dois fones diferentes. Melhorou um pouco agora? Melhorou, melhorou. Deixa eu diminuir meu volume também. Melhorou um pouquinho o fone? Melhorou. Tá melhor. O pessoal tá conseguindo ouvir bem? Vê se o pessoal Isso, é dá. importante estarem, se conseguem me ouvir bem, para que a gente possa dar sequência. Tá chiando um pouco ainda? Não, um pouquinho. Mas é mais um, acredito que é de conexão mesmo. Mas é bem suave. Não dá para atrapalhar, não. Você ouvindo, a gente escuta bem. Não sei se o pessoal tá tendo Tá alguma legal. dificuldade. O pessoal já tá dando ok, dizendo que tá ouvindo bem, sim. Maravilha, então. Que bom que vocês estão conseguindo me ouvir de forma agradável, né? Então tá ótimo, né? Agora é bom tu aproximar só um pouquinho o fone quando você for falar, que aí a gente escuta melhor. Assim fica melhor, falando Tá. dessa forma. Você tá no celular ou no computador? Eu estou no celular. Não sei se sem o fone, se fica com áudio melhor. Vamos testar? Vamos, deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu fazer Pronto, se diferente. você ficar mais próximo, a gente escuta bem. Agora tá bem melhor. Agora melhorou? Melhorou. Bastante, né? Isso. Então tá bom. Perfeito. Troquei aqui meus fones. E aqui eu acho que agora vai ficar bacana. Agora. Ficou massa agora. Que bom. Tá, e o ruído. Muito bem. E o pessoal já Perfeito. chegando pontualmente às 13h30. Depois do almoço, né? O pessoal já começa já estabilizando. Está entrando bastante pessoas, legal. 33 pessoas. Com certeza. E assim, hoje um dia super especial para a gente, Kleber, de poder te receber, mesmo que virtualmente, mas aí junto aqui aos nós pernambucanos, para receber da tua experiência, da toda a tua vivência aí nesse mercado contábil, principalmente aí como um grande mentor também de ferramentas Puxa, tecnológicas, de melhorias. Nós profissionais ficamos muito felizes, seja muito bem-vindo. E temos certeza que você vai tirar o nosso medo da tecnologia, tirar não só tirar nosso medo de transformar as nossas empresas em empresas tecnológicas, empresas contábeis adeptas às ferramentas tecnológicas, mas também e principalmente dar o norte de por onde começar, que eu acho que é a grande insegurança do profissional contábil, né? Às vezes sabe que precisa implementar, sabe que precisa fazer algumas coisas,
mas fica perdido, que é tanta informação, tanta mudança, tanta coisa, que você para assim, tá, beleza, transformar minha empresa, como? Por onde eu começo? O que é que eu faço? E eu tenho certeza que você vai trazer também essa paz pra gente, de dizer, ó, gente, não é o fim do mundo. Vamos seguir aí essas dicas. Você relacionou aí 10 dicas incríveis para o pessoal. Então vai sair todo mundo aqui com um dever de casa fácil de fazer também, né, professor? Pois é, muito bem. Bom, Débora, inicialmente eu agradeço muito a presença, né, de estar participando aqui desse evento. Eu acho que por aí nós podemos começar, que a tecnologia e a forma digital já está surtindo efeito, né? Perceba-se que esses eventos normalmente também acontece e deve continuar dessa mesma forma, sendo feito de forma presencial. Mas eu estou em São Paulo e você está em Recife. Então perceba que não há um distanciamento, não que impeça que eu vá até Recife, como já fui de fato, mas de repente para um bate-papo rápido, pontual, para que a gente possa até ganhar tempo, que é justamente esse é o detalhe do que nós chamamos de digital, é ser ágil frente à velocidade do mercado, como você mesmo colocou, ela é muito implacável, principalmente, até fazendo já um adendo, nesses últimos meses, vamos colocar assim, já meses, porque já estamos pulando já para o segundo mês praticamente da pandemia, eu percebo que a área contábil, de uma forma geral, e em especial o departamento pessoal, ele foi alvejado, vamos chamar assim mesmo, alvejado, de vários tipos de medidas que foram apontadas aonde todo dia era uma. Então percebam que quando a gente tem a tecnologia a nosso favor, ela faz com que a gente consiga estar a par. Por exemplo, normalmente já trazendo à baila esses assuntos relacionados à tecnologia, um escritório de contabilidade, em regra, ele é muito importante ter softwares de apoio voltado à parte de notícias fiscais, contábeis, departamento pessoal, societário, porque esses softwares podem te trazer uma segurança ou um caminho mais curto para que você possa entender o que está acontecendo e não ficar somente refém das informações trazidas pelos seus colegas, pela sua rede de informações, que é de suma importância, mas é importante também você ter uma fonte onde você pode colher quando você assim determinar. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de ferramentas. Não estava dentro do escopo que nós tínhamos colocado, mas faz sentido nós Todo sentido. mencionarmos, que seria, por exemplo, Econet, IOB, Fiscosoft. Essas, por exemplo, seriam ferramentas que eu poderia orientá-los e indicar a vocês, profissionais da área, consumir, porque é um investimento muito importante para que a gente possa estar, de alguma forma, acompanhando. Isso não quer dizer que isso é garantia de sucesso. Então, bate também do profissional ter esse desejo de ir atrás da informação. Perfeito. E onde você vê assim que os profissionais têm mais resistência de começar a falar de transformação digital? Que acho que a grande virada de chave passa do querer, né? Peraí, eu tenho consciência, eu preciso, eu quero. Onde você enxerga que é o Exato. primeiro start assim do profissional abrir a mente para essa gama de ferramentas que a gente vai ver hoje? Qual é o passo assim você entende ser Sim. como mais relevante? Bom, o passo inicial, eu diria para você, Débora, sem dúvida nenhuma, sendo bem objetivo, é que você olhe para dentro da sua casa e perceba quais são a saúde financeira que você possui. Ferramentas existem várias, mas pontualmente, aonde mais você precisa que tenha algum tipo de investimento. Então, você tem o departamento contábil, o departamento fiscal, o departamento pessoal. Bem, feito isto, eu diria para você que é por ordem de escala de relevância. Normalmente, um departamento fiscal e também o pessoal, mas vamos focar no fiscal, onde o fiscal ele tem uma relação muito automática e online com os clientes. Ou seja, eu apurei o imposto e enviei para o cliente. Caso esse imposto não seja devido calculado de forma aderente às boas práticas, logo o problema vai estar sendo voltado a você. Então, por isso que é um departamento que eu acho que merece digamos assim, se eu tenho 3 balas ou uma bala para atirar 3 vezes,
eu atiraria na área fiscal. Então, na área fiscal, nós temos uma ferramenta que eu posso até indicar aqui, chamada GTAX. GTAX. G-E-T-E-A-X. GTAX. Essa ferramenta, ela é uma É a primeira automação da ferramenta que área a gente está fiscal. vendo, então, é a automação fiscal, né? Automação fiscal, do nosso primeiro tema. Uhum. A automação fiscal te trará autonomia para que você consiga, em especial para as empresas optantes do Simples Nacional, onde você consegue desenhar a regra de que aqueles clientes que você já possui, eles já têm a característica de adentrar em anexos pontuais, muito embora a ferramenta ela já tenha essa inteligência, onde você pode listar e colocar ela da seguinte forma. Voltou. Estamos aqui. Por um acaso. Tranquilo. Então, voltando. Quando nós temos uma empresa que tem a característica de entrar especificamente no anexo, hipoteticamente no anexo 3, então o sistema ele vai ser automatizado ao passo de receber essa informação, onde ele vai consumir, o sistema ele funciona da seguinte forma, para ser bem objetivo. Ele captura a nota fiscal, seja na prefeitura ou seja na Cefaz, e com isso ele faz a escrituração dentro do seu sistema, ele se relaciona muito bem com qualquer sistema operacional, ok? Qual sistema que você usa contábil. Feito isso, ele escritura o seu documento fiscal e após esse feito, ele carrega até o PGDAS e com isso ele vai apurar o imposto para você. Isso mesmo, gente. E digo mais, caso você queira deixar essa ferramenta bem automatizada, ele também é capaz de mandar o e-mail para o cliente. Então, percebam, isso mesmo, Adailton, meu aluno, gente finíssima, ele vai capturar a nota fiscal aonde nasce a operação, prefeitura ou estado, escritura para você dentro das regras que você assim determina. Depois ele carrega para o PGDAS, já apurando o imposto. E se você quiser colocar o e-mail do destinatário, ele já remete automaticamente este imposto. Então, você perceba que você tem uma carteira de Simples Nacional e aí você é empresário, agora essa dica para o empresário. Você tem uma pessoa, 5, 6, 7, 8 pessoas que acabam cuidando especificamente de carteiras voltadas ao Simples Nacional. Nesse sentido, você já consegue trabalhar sob o ponto de vista da seguinte forma. Ou você tem essa gama de pessoas e pode colocar elas para um momento mais pensante, ocupar o tempo dela de outra forma, ou, lamentavelmente, você vai ter que desligá-las em razão dessa automação. Mas isso acaba gerando digamos assim, uma velocidade, segurança nos dados de uma forma eficiente. Implantamos isso no nosso escritório, na MF Contadores, aqui em São Paulo, e vem sendo um sucesso. Então, nós não desligamos as pessoas que tratavam especificamente do Simples Nacional, mas nós utilizamos essas pessoas de forma mais estratégica, né? De modo que elas consigam também demonstrar outros resultados, porque nós digamos que estamos tratando aqui sobre área fiscal, mas eu tenho área contábil ainda. Então, temos esses desejos, né, Débora, de tratar, autonomizar tempo também. Perfeito. Então, primeira dica é começar aí de um setor que é complexo, né? Tem regras tributárias muito cheias de entraves, cheias de detalhes, e uma automação aí no Simples Nacional torna as empresas contábeis também bem competitivas, né, professor? Porque você acaba enxugando os custos dessas apurações. E sua dica para esse processo de automação é a GTAX, a gente compartilhou aqui. E existem também outras ferramentas no mercado que se propõem a fazer isso, os profissionais também podem ter acesso, né? Você conhece também algumas outras que seriam referência nessa parte? Olha, eu indiquei a GTAX porque foi uma ferramenta que nós realizamos a implantação. Existem outras, mas eu vou me ater a ela, porque que como aqui eu não conhece. testei ainda, eu sempre costumo em aula ou em exibições, realmente eu sou o tipo do profissional que põe a mão na massa. Primeiro testo e depois eu falo, gente, olha, funciona. Inclusive, sequencialmente, se der tempo, vou dar outra dica que me veio um insight agora, de uma ferramenta que eu utilizo também, mas mais para o plano assim, ligado à captação de clientes. Depois, se der tempo, a gente também menciona. Combinado. Estou testando essa ferramenta, estou feliz com o desempenho dela
e se for necessário a gente coloca também aqui para que os Perfeito. profissionais, os empresários possam também utilizá-la. Massa. Tem um contador também que compartilhou outra dica também de automação, que é o Hub Count, que também se Hub propõe, Count, né? Se propõe fazer exato, também. Vale a pena exato. conhecer. Exato. Esse também, em especial, nós estamos implantando na área contábil, porque ele tem esse viés de fazer o que nós chamamos de detalhamento entre débito e crédito. Então, ele faz a conciliação contábil. Nós estamos ainda no momento de fazer parâmetros para testar essa ferramenta, mas no escritório nós estamos já implantando isso. Muito obrigado pela contribuição. Perfeito. E avançando de automação fiscal, em que áreas chegaremos agora, professor, na sua segunda dica? Bom, avançando nessa parte, já entrando no detalhe obviamente, do home office, que isso é uma prática, pelo menos aqui em São Paulo e entre outros colegas de outras regiões também, a gente vem acompanhando, é o trabalho home office. Então, como que nós estamos utilizando isso de uma forma até bem tranquila, porque, assim, outro ponto que é importante citar, hoje, se a gente quer partir para uma área digital, nós precisamos ter uma segurança digital dos nossos dados. Então, a empresa, você precisa ter algum apoio, um parceiro de TI, para que também te apoie com algumas dicas. Dicas simples que, para nós, talvez sejam um pouco complexas, né? Por exemplo, na ferramenta que nós utilizamos para acessar de forma remota, é um VPN. Esse VPN é instalado no próprio computador do profissional, onde ele consegue acessar de forma remota a nossa base de dados, o nosso servidor. Então, tudo que é feito onde o profissional faz na sua casa, isso também funciona muito bem da onde ele estiver, porque ele acessa diretamente e salva todos os relatórios através da VPN que é instalado através na máquina do usuário. Que é Então, como se quando fosse nós nos deparamos, uma conexão, né? Que protegida, no caso, né? Da residência do colaborador que está em home office até o servidor, no caso do escritório contábil, né? exatamente, o servidor fica ligado, obviamente, as máquinas ficam ligadas também, então é um trabalho, vamos dizer, que é pontual. Nós também temos como facilitador estar próximo ao escritório, nós ligamos isso uma vez ao dia, depois desligamos, mas os usuários que estão espalhados em vários lugares diferentes, inclusive nós temos funcionários que levam até, dependendo, 1 hora e meia em São Paulo, só para tem essa característica, né? Verdade. Normalmente as pessoas trabalham mais longe de casa, infelizmente por uma questão de logística, mas de repente para uma outra região, até mais próximo. Mas o fato é que as pessoas não podem estar junto, pelo menos aqui em São Paulo está rolando dessa forma. Então nós encontramos essa alternativa. E eu Perfeito. confesso a vocês que isso está sendo uma experiência muito boa, que faz pensar também que a nossa forma de trabalhar e a qualidade de vida que a gente pode proporcionar para os nossos profissionais é sem precedentes, porque assumindo eventualmente que há um desgaste de transporte até entre o funcionário chegar até o estabelecimento onde vai executar o seu trabalho, ele pode fazer isso de forma mais remota, mais tranquila. Então, funciona muito bem. Então, é uma forma que este primeiro Perfeito. momento nessa pandemia não impactou nos nossos andamentos, nos nossos trabalhos. Perfeito. E tem como gerenciar, tecnologicamente falando, professor, esse trabalho desse pessoal à distância? Tem alguma ferramenta que você indica também, não só do acesso remoto, mas também para acompanhar, designar metas, atividades, de gerir esse pessoal à distância? Sim, as ferramentas que nós utilizamos, acho que é importante citar que o fato de você estar à distância de alguém, talvez nós estamos dizendo só pessoalmente, mas não quer dizer que nós estamos distante da pessoa de forma geral. Então, as ferramentas que nós utilizamos para fazer conferências diárias, basicamente são o Skype, funciona muito bem. Nós temos também uma ferramenta que pode funcionar de forma um pouco até mais ampla, que é o Zoom. O Zoom também funciona de forma bem eficiente, aonde a gente começa a fazer vídeos conferências para que a gente possa conversar. E eu acho interessante, e até mesmo a gente percebe que é mais eficiente, porque quando a gente está para fazer uma reunião, a gente vai tomar um café, a gente vai bater um papo, e aí até chegar no nível que nós precisamos de chegar naquele detalhe, já passou talvez 15, 20, 30 minutos, porque é do ser humano. Primeiro perguntar, tudo bem, como que você está? Vamos tomar um café.
e aí a gente acaba perdendo um pouco do detalhe. E Verdade. quando é nessa videoconferência, a gente consegue ser mais objetivo, mais direto, é possível compartilhar telas também, então logo você consegue observar muito bem como está sendo tratado, caso queira a pessoa exemplificar o que ela está tratando sobre aquele assunto. E o que a gente pensa também sobre ferramentas que a gente consegue compartilhar dados e responsabilidades é o Trello. A ferramenta Trello é onde você consegue, após essa videoconferência, estabelecer as metas e os objetivos que querem ser alcançados, seja na semana ou seja para o mês. Então, nós temos objetivos a serem alcançados. Por exemplo, na área da área contábil, nós temos que entregar os impostos de determinados dias. Então, nós precisamos ter os reportes, né, em relação a essas entregas que estão sendo executadas de acordo com o que foi acordado. Então, nós percebemos que quando a gente passa autonomia também para os profissionais, logo ele devolve, e a gente acaba de forma eficiente, tornando esse profissional mais maduro, ele mais eficiente. Porque esse é o modelo que eu percebo, Débora, sabe? Não mais aquele que a gente tem que ficar atrás do colaborador, falando assim, olha, você precisa entregar, você precisa fazer isso. Eu acho que a pessoa tem que ter uma autorresponsabilidade, né? Entender que aquilo é importante porque faz sentido para ela, gera valor. E o Trello, obviamente, ela traz para você essa realidade, porque a pessoa vai ser notificada Isso. daquele fato. Olha, você precisa entregar, nós combinamos sobre isso. Entendi. Então, sobre fatos, não há como, de repente, as coisas saírem dos trilhos. Então, o Trello é uma ferramenta que a gente utiliza E bastante. acaba que a gente muda totalmente a nossa visão de acompanhamento, né, professor? Muitas vezes na estrutura física, a gente às vezes se apega ao detalhe, né? Ao horário que chegou, ao horário que saiu, ao fardamento, à batida de ponto, quanto tempo ficou no cafezinho, e às vezes a gente perde o olhar crítico da produtividade, da meta individual de cada um. Então, eu entendo que esse período de isolamento, de home office, a gente está saindo de um padrão de acompanhamento de pessoas e ações pessoais para um acompanhamento por meta, por resultado. Né? Tem gente que produz mais de noite, tem gente que produz mais durante o dia, e o importante é o quão a qualidade desse resultado que traz para a empresa, né? Eu tenho, assim, fielmente certeza nisso, porque, assim, o cliente na última linha, ele quer ser bem atendido, ele quer ter o olhar Isso. realmente que está sendo assistido de perto. E nada mais é do que através de resultados. A gente percebe que hoje em dia o modelo mudou muito, né? As pessoas hoje estão mais instruídas, as pessoas estão tendo muito acesso a informações. Então, normalmente, quando o empresário liga para a empresa, ele já tem uma fonte que ele captou aquela informação. Então, ele está um pouco mais maduro e mais pronto. Logo, também exige na área profissional que você siga essa mesma corrente. Então, logo, você tem que estar mais pronto para esses fatos, não é? E encarando as coisas como elas são. Aquele cafezinho que era tomado, o abraço do cliente, que é super importante, já não é mais segurança de que ele vai ficar com você por muito tempo. Acho que o resultado mostra isso. E justamente, trazendo à baila novamente a questão ligada com o próprio funcionário, basicamente isso. O funcionário hoje em dia, eu percebo que essa geração, que saímos da geração Y, estamos para a geração W, esses caras, eles querem objetivo, eles querem metas, eles querem saber assim, tá, aonde eu vou chegar, quais são os próximos passos. Então, desafiar essa nova galera é onde, de repente, você vai trazer um resultado assim muito interessante. Nós, na empresa também, outro fato que a gente colocou, a nossa empresa chama MF Contadores Associados, porque assim pode acontecer. Ao despontar um grande talento, uma coisa que a gente tenta buscar e olhar com muita cuidado e acuracidade é o seguinte, reter os grandes talentos. E assim, muitas vezes, chega uma hora que não é mais salário, o cara ele quer se tornar um associado. Então, avaliar isso através dessas ferramentas também é possível. Com certeza, ótima dica. E ainda falando nessa esfera de home office, arquivo eletrônico, como é que funciona aí? Porque você falou Bom, divinamente de usar a VPN aí para acesso remoto aos servidores, incrível, uma dica muito boa. Mas o que antes era papelado, hoje a gente tem arquivo eletrônico, né? Você dá alguma dica aí de exato. arquivamento para gente, ferramentas para esse tipo Sim, de acesso? sim. Bom, nós gravamos tudo através da VPN na nossa pasta.
no nosso servidor, mas muitas vezes, até mesmo na relação com o cliente, nós temos uma pasta no Google Drive, onde as pessoas salvam todo aquele documento contábil, principalmente contábil, né? Para que a gente possa ter acesso a esses dados. Falando sobre a área fiscal, hoje é possível, através das nossas ferramentas, através do certificado digital, tratando pontualmente, extrair todos os documentos que foram emitidos, né, contra o CNPJ da empresa. Então, assim, a gente consegue hoje facilmente aí ter os dados já extraídos da fonte, da onde nasceu a operação. Então, essas são informações bem interessantes, porque eu acho que, principalmente na área contábil, né, que ele tem que reunir todos os dados. Então, eu acho que o ponto de partida é você salvar esses dados através do Google Drive, que a gente tem, por exemplo, e também dentro das suas plataformas internas, né, dentro do seu servidor, onde todos têm acesso a essas informações. Perfeito. E o cuidado aí com essa informação, professor? Que eu fico naquela, quando é um Sim. papel que você coloca embaixo da sua mesa, numa gaveta, você tem aquela segurança, passou a chave, né? E nesse mundo digital, como é que a gente protege essa informação também em relação a esse acesso que fica na nuvem? É uma quebra de paradigma também, né? Sim, sem dúvida. A sua pergunta foi muito oportuna, inclusive até em conversa pela manhã com meu sócio sobre esses detalhes em relação a como ter a segurança dessa navegação de dados, né, uma vez que ela está na nuvem, né? Eu percebo o seguinte, inevitavelmente você precisa ter um parceiro de TI. O parceiro de TI ele é fundamental. Como eu enxergo isto, é hoje, né? Você perceba quem não tem essas facilidades de ter um parceiro de TI, a pessoa se vê sozinha. De repente ela não tem essas questões ligadas à VPN. A pessoa fala, por que é isso? Aonde que eu instalo essa informação? Então eu percebo que é importante você ter parceiros, porque da mesma forma que eu me vi dessa situação, nós levantamos isso ao nosso parceiro de TI. Falei, poxa, o que eu faço? Para ele foi muito rápido dar essa alternativa. Então é importante que a gente tenha relação com as pessoas que cada elas, nas suas posições, podem colaborar. Então, o nosso TI, que não é um TI interno, é um TI terceiro, até porque nós não temos tantas demandas também assim, eu acho que todo escritório, salvo se é um escritório muito grande, internaliza esse trabalho de TI, mas em regra o TI é terceirizado, é um TI que é pontual. Então, nesse modelo, dentro dos nossos contratos também de prestação de serviço, existem através dessas manutenções diárias de rotinas que são feitas para que ele consiga salvar, identificar se porventura há algum vírus na rede, assumindo agora que nossos profissionais estão utilizando suas redes particulares, então para não contaminar nossa rede. Então tem rotinas que são feitas diariamente para verificar se porventura está sendo contaminada a nossa rede em razão desses acessos simultâneos. Então é uma forma Perfeito. de conter isso. E Perfeito. também não é segurança também, porque nós percebemos, né, trazendo para uma esfera maior, aonde conversas, por exemplo, sigilosas, que é no Zoom, que é uma ferramenta que Isso. nós falamos agora há pouco, sobre algumas conversas de médicos, falando sobre em especial do Covid-19, vazaram. Então, hoje os hackers também são muito astutos, ao passo de que eles estão à frente muitas vezes. Mas a gente tenta, do que a gente pode, né, dentro das nossas limitações técnicas, seguir todas as premissas dentro do nosso parceiro de TI, salvando, passando o antivírus, para que a gente tenha uma certa segurança. Perfeito. Como até o nosso conselheiro também, Arnaldo, VP técnico, comentou, né, que o TI tem tido um papel cada vez mais fundamental aí como parceiro da Fundamental. contabilidade, né? Perfeitamente. Exato. E ainda falando em home office, professor, como é que a gente faz para não perder todas as ideias, todas as sugestões que esse pessoal em casa, muitas vezes a gente no isolamento pensa mais, né? Reflete mais, tem mais tempo para pensar, tem mais tempo para ficar pensando, nossa, eu estou perdendo tanto tempo com isso, podia fazer de outra forma. Como é que a gente faz para ter uma coleta aí dessas ideias, para nenhuma ideia ser perdida? Mesmo à Com distância. Porque certeza. os cafezinhos eram ótimos para essa troca de ideia, né? Ia tomar um cafezinho, tava lá alguém trocando ideia, agora não tem mais esse tempo aí de ideias fluírem. Tem alguma É, ferramenta ou alguma dica que você dá para isso?
Claro. A gente chamava isso de insights, né? Quando a Isso. gente, de repente, tem uma ideia no bate-papo com um colega. O que que a gente faz, e até utilizando as mesmas práticas que o setor de tecnologia pratica bastante, seria da seguinte forma, né? Nós temos formulários do Google, que é o Google Forms, onde ele tem uma plataforma que você pode colocar perguntas. Então, vamos imaginar o seguinte: você gostaria de começar a criar uma área de conteúdo contábil na sua empresa, na sua região pontualmente. Ou, de repente, você gostaria também de colocar algum informativo adicional para o seu cliente. Então, o primeiro passo é validar se a sua ideia é importante. Sim. A princípio, você vai perguntar nos cafezinhos e nos bate-papos. Mas quando você coloca no formulário, você estende isso também para uma gama de pessoas que vão falar sobre isso. Porque nesses formulários vai ter as opções 1, 2, 3, por exemplo. E a pessoa vai começar a listar. Depois disso, você vai estipular um período, a cada uma semana, vai deixar rodando esse formulário a ser preenchido. Você consegue ter a base de dados de quais foram as respostas. Nesse sentido, você vai ter dados ricos para que valide a sua ideia. Então, nós também tentamos fazer algo diferente nesse sentido. Quando eu penso em alguma coisa, num cafezinho, com meus amigos, eu penso, puxa, será que essas ideias foi porque eu corrompi meus colegas? Eu tive um poder de barganha maior ou é uma boa ideia? Então, vamos submeter a quem decide, que é o mercado. Feito isso, a gente tem um formulário que estipula quais são as ideias que você trouxe e deixa o mercado falar. Quando o mercado falar, ele pode dar outras sugestões. Então, feito isso, você começa a ser mais assertivo no que você pensa fazer. Então, toda ideia que você quer validar, submeta isso a um formulário para que os outros possam seguir em frente. Essa ideia não é assim invenção nossa, muito pelo contrário. Vocês já perceberam que quando existe algum software novo, seja contábil ou seja para outra finalidade, normalmente a versão é free, a versão é gratuita, e aí você fica usando um mês, 2 meses, até às vezes. Por quê? Porque eles estão testando. E você, como usuário, vai criticar, vai falar várias coisas, mas está sendo uma curva de aprendizado para essas pessoas que estão elaborando o sistema. E com isso, eles vão ter cada vez mais um sistema, digamos, maduro, para que no segundo momento ele possa vender. Então, é importante a gente criar essa linha em condução de trabalho, sempre validando sobre o ponto de vista do mercado. Perfeito. Inclusive, professor, quando a gente, aqui na nossa empresa contábil, a gente implementou o home office, foi um desafio, quase 80 colaboradores em casa, maquinário teve que ir para a residência do pessoal, tudo. Uma rotina que a gente implementou foi ter um formulário diário, onde no final do expediente o colaborador preenche algumas respostas, faz aquelas respostas, com o intuito de nos dar um direcionamento onde a gente deve atuar com mais força para dar uma experiência melhor a esses colaboradores no home office. Então a gente pergunta, por exemplo, onde é a maior dificuldade, se é com gerir os papéis sociais da família, ou se é com internet, com acesso. E aí, quando a gente tem um índice maior, por exemplo, no início era muito a questão dos papéis sociais, quem tem filho pequeno. Então, o RH preparou alguns vídeos orientando. E aí a gente foi adequando, porque a gente estando longe, é diferente você ir pela percepção. Ah, eu acredito que a dificuldade está sendo essa, porque a minha está sendo essa. Só que cada pessoa tem dificuldades distintas, né? Tem clientes distintos que atende, né? Já que tem uma segregação entre os colaboradores. Então, realmente, você gerir com dados são fatos, né? Não, contra fatos não há argumento, né? Você tem dados concretos para gerir. E gerir sem dados é você estar tirando no escuro, né? Eu concordo com você também em relação a isso. Parabéns pela iniciativa. A gente também segue essa mesma corrente. Como disse inicialmente na minha introdução, nós estamos não presencialmente, mas estamos juntos com as pessoas. Isso é de suma importância, até para que nosso dia seja mais produtivo. Confesso a você que uma coisa que nos primeiros dias, que aqui em São Paulo pontualmente tinha, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de fazer minhas atividades físicas, e me vi parado sem fazer isso. Então, assim, falei, puxa, então hoje já voltou ao normal, algumas semanas atrás já é possível fazer isso. Então as minhas rotinas não se afetaram mais. Eu consigo ser produtivo, eu consigo trabalhar, estou fazendo o que gosto, que são as minhas corridas, etc e tal. Então percebam que a vida está rodando normalmente. O ser humano tem essa habilidade de se comportar muito bem em qualquer cenário.
Então, eu acho que, baseado em dados e estatísticas e informações, ao receber esses dados, o próprio colaborador falou assim, puxa, espera lá, eu sei como lidar com essa situação agora. Então, eu acho que, através das informações, a gente consegue buscar alternativas. Eu acho que é bem por aí mesmo. Perfeito. Como alguns colegas estão contribuindo, justamente o isolamento, ele tem a capacidade de nos tornar mais produtivos, né? Com Inclusive, certeza. a gente tem uma videoaula lá disponível na TV CRC, que é com dicas falando justamente como aumentar a produtividade no isolamento. Então, vale muito a pena para quem está no home office, quem ainda não se adaptou bem, quem está precisando de uma forcinha. É um curso curtinho, um mini curso de 1 hora, com dicas e ferramentas muito valiosas para a gente aumentar a produtividade e conseguir colocar em prática todas essas dicas aqui que a gente está aprendendo com o professor também. Eu acho que é legal, eu acho que é fundamental. Assim, até outra dica bem rapidinho, assim, que a gente costuma fazer bastante, é assim, toda vez que você vai responder a algum cliente, de repente um assunto um pouco mais tempestuoso, que você dedicou um tempo para responder de forma técnica, objetiva, faça um artigo. Nós temos sequencialmente uma dica que a gente vai dar sobre redes sociais, por exemplo, o LinkedIn é uma plataforma de suma importância, está sendo muito bem assistido, porque se você dedicou tempo no e-mail que tem talvez vários estrofes, que você foi montando a linha de raciocínio, por que não, de repente, utilizar a fonte de sabedoria que você utilizou para montar um artigo? E aquela fonte de sabedoria que você já desenvolveu pode talvez ajudar outros colegas da área fiscal, contábil ou afins, e assim você também vai estar promovendo você, ou a sua empresa, ou você como empresário, enfim, gerando uma série de situações muito benéficas. Então eu percebo que é importante a gente utilizar o tempo da melhor forma possível. E eu percebo que, não só de forma home office, mas também de forma presencial que nós estávamos, eu acho que você montar formas de trabalhar e padrões, porque nós temos esses padrões. Se a gente for perceber, a gente já responde muitas vezes as mesmas coisas, às vezes. E se já tem um padrão, uma fonte de sabedoria, por que não buscar lá onde já aconteceu o fato? Acaba sendo mais Perfeito. rápido, né? E a nossa comunicação flui melhor também, né, professor? Você cria Com canais de certeza. comunicação. E acho que é um momento bem propício para a gente entrar nesse, digamos assim, nesse próximo tópico, que é justamente a importância de utilizar ferramentas para ter uma presença maior nas mídias sociais, nas redes sociais. E aí sei que você tem várias dicas aí para dar para a gente também com relação a esse tipo de canal de comunicação, que é até importante desmistificar que as redes sociais não são simplesmente para você expor um produto, mas é um canal de comunicação muito válido, muito poderoso, né, professor? E sei que você tem dicas incríveis aí, já estou doida para saber. Bem, eu acho que assim, o importante é o profissional se posicionar frente às mídias. Eu sei que pode dar um pouco de vergonha você falar em público, porque quando você está falando aqui, tem uns 63 pessoas que eu não sei, não conheço essas pessoas pessoalmente. Eu vou ser bem sincero, eu prefiro relacionar-me ou proferir as minhas palestras, meus eventos pessoalmente, é uma questão pessoal minha, mas eu não posso ir contra a maré. Eu percebi que as mídias sociais é um canal de suma importância para que você se mantenha ativo, para que você possa demonstrar para um público até maior da sua excelência, mas não vender o produto. O primeiro passo de você se posicionar nas mídias é que você demonstre autoridade no que você está falando e que proponha-se a demonstrar como que funciona, ou pelo menos como que você tenta praticar aquele assunto, não sendo o senhor da verdade e muito pelo contrário. Criando um canal de bate-papo entre seus colegas. Então, uma coisa que eu faço bastante em relação aos meus webinários, às minhas lives, eu sempre partilho nessa mesmo modelo. Faço até sozinhos, mas eu gosto de fazer com a parceria, com duas pessoas, porque a gente vai enfrentar um determinado tema onde vamos conversar sobre isso. Então, você imagina que estamos falando sobre, hipoteticamente aqui, sobre som tributária. Então, eu e Débora vamos tratar sobre esse assunto. A Débora vai colocar o ponto de vista dela, vou colocar meu ponto de vista. Nós vamos seguir um roteiro, né? Como nós previamente já seguimos aqui, né, Débora? E estamos rigorosamente seguindo o que foi tratado. Isso é fantástico, a sintonia é maravilhosa. Então, percebam que quando a gente conversa, nós estamos gerando valor. E, obviamente, neste
ponto, quando as pessoas olham para você, ela vai, poxa, a Débora e o Kleber são pessoas legais. Eu vou procurar saber um pouco mais dele. Então, nesse sentido, as pessoas começam a te procurar, começam a querer saber um pouco mais sobre como que você trata pontualmente um determinado assunto e isso gera negócio. Então, é importante que você gere vídeos curtos sobre determinados assuntos que você tem mais aptidão, vídeos curtos, ou participe em lives, porque lives você está conversando entre eu e Débora aqui tranquilamente, como você já faz isso nos cafezinhos, não é? Não se preocupe em relação à questão da imagem, que você tem que ter uma câmera muito grande, que tem que ter várias informações. Comece. Eu acho que esse é o caminho. Não invista. Você tem um celular. Faça no seu celular. Então, perceba que tem que dar o primeiro passo. Porque todos estão fazendo isso. Inclusive, acho que lá na primeira semana da pandemia, por exemplo, tivemos uma overdose de lives. Eu acho que eu fiquei até perdido de tantas informações. De fato, foi isso. Então, eu percebo que é muito importante você se posicionar no LinkedIn, é importante você se posicionar no Instagram. Desta forma, bate-papos, informações, traga um colega da sua confiança para que vocês possam conversar. Perfeito. Em relação a grupos de WhatsApp, professor, é importante estar em todos ou você tem que fazer algum filtro de que grupos vão ser construtivos você participar? Porque nesse mundo de cada vez mais as relações sociais estarem utilizando ferramentas digitais, o WhatsApp virou uma ferramenta mais usual do que o próprio telefone, né? E às vezes eu vejo alguns profissionais com medo de não dar conta, às vezes até perdem um pouco a atenção, perdem o foco de suas rotinas, da quantidade de grupos que participam, da quantidade de discussões. É importante fazer algum filtro, fazer, mesmo sem ser chato, mas deixar alguns no silencioso ali. Como é que a gente deve gerir esses grupos? Eu ia até, de fato, mencionar essa questão de deixar no silencioso os grupos que são, digamos, com todo o respeito, vamos imaginar que, de repente, você está num grupo de família que é importante para você, mas que demanda-se muito tempo. As pessoas estão falando bastante sobre assuntos que, para você, naquele momento, não é viável. Então, você pode silenciar. Então, os grupos, eu tento taxar em grupos diferentes. Então, eu tenho um grupo que é voltado à área tributária, um grupo que é voltado à área fiscal, um grupo que é voltado à área, por exemplo, de SPED fiscal. São grupos que são específicos para cada tipo de ação. Então, nesse momento, você pode até silenciar ou você pode deixar ativo, dependendo do tipo da informação que você quer. Vamos imaginar que você está querendo montar um conteúdo voltado ao SPED fiscal. Então, é um grupo que você não pode deixar silencioso, porque qualquer tipo de notícia você quer estar acompanhando. Porque muitas vezes você pode pensar, poxa, mas se eu ficar só respondendo e contribuindo com as pessoas, será que de repente, o que eu ganho com isso? Você ganha curva de aprendizado, você ganha informações, porque perceba, uma vez que você responde para a pessoa, dedicou horas, você tem um material pronto. Porque quando algum cliente te procurar para saber daquele assunto, você já está preparado. Autoridade. Então, muitas vezes, aquele já tem autoridade. Então, você começa a perceber que muitos colegas estão falando de determinado assunto. Muitos assuntos. Poxa, estão tendo mudanças no SPED, no campo YZ. Você fala, por isso é que é importante, deixa eu pesquisar sobre esse assunto. Porque você pode ser demandado. Porque não é só você ter essa informação. Então, é importante você estar sintonizado em assuntos que, eventualmente, não é do seu dia a dia, mas que podem se tornar. Então, é importante você saber o que seus colegas estão falando. E colegas esses, eles são indiretamente seus concorrentes, no bom sentido, é claro. Mas é importante saber o que está sendo tratado. O que eles estão falando? Será que você também sabe sobre isso? Você imagina que alguém está tratando um assunto com toda a segurança possível, você fala, puxa, nem sabia do que se tratava esse dado. Verdade. Então, é importante você saber o que esses caras estão tratando que eu não sei também. Então, eu vejo que os grupos de WhatsApp, eles servem para que você tenha um parâmetro, tenha um norte para que você possa efetivamente tomar as melhores decisões possíveis. Então, eu uso muito os meus WhatsApps para um laboratório. Então, eu que dou aula também, eu chego em aula, eu tenho mais ou menos uma ideia, principalmente em regiões específicas, qual é a dor da pessoa. Porque ser genérico e falar coisas ao vento, talvez não é aquilo que a pessoa procura. Não tem nada melhor do que você... Eu até brinco, até em aula eu falo brincadeira assim. Quando você fala para alguém que a pessoa é bonita, a pessoa fala, mas bonita como? Tem gente que quer saber. Não, você é bonita porque você tem um brinco, você tem um cabelo para trás, você tem um acento na orelha diferenciado. A pessoa quer ouvir isso.
Ela não quer saber simplesmente por que que é bonito, só porque eu tenho um vestido vermelho? Não. Eu quero saber um pouco mais sobre isso, porque dá segurança, porque a pessoa diz o seguinte, puxa, ele reparou em mim, ele teve o cuidado. Então, essa forma personalizada faz com que você consiga ser mais objetivo em suas ações. Perfeito, professor. E fora as mídias sociais, fora as redes sociais que a gente já conhece, né? Como Instagram, a dica que você também deu, o LinkedIn, os grupos de WhatsApp. Tem ferramentas também que a gente pode usar para os leads, para você fortalecer aí também o conteúdo e gerar um canal de comunicação, gerando autoridade também para os profissionais da área? Sim. A ferramenta que nós podemos utilizar de forma até gratuita, por exemplo, é o Canva. O Canva ele tem a característica de montar banners e montar apresentações. E confesso a vocês, eu não sou nenhum especialista de marketing, muito embora nós temos um setor de marketing que nos apoia, mas eu confesso que lá no começo nós não tínhamos ainda uma situação financeira atraente para que a gente pudesse colocar isso dentro da nossa rotina. Então, nós mesmos realizávamos. E até hoje eu faço alguma situação que é mais rápida, porque são plataformas já pré-estabelecidas com imagens muito interessantes, muito vivas, que fazem com que aquele seu banner, aquela informação sua fique bem legal, assim como as apresentações. Então, você que hoje é especialista em PowerPoint, continue sendo especialista, mas saiba que o Canva já faz o que você faz de forma espetacular, de forma mais rápida e eficiente até, inclusive. Então, o Canva ele te traz uma ferramenta para que você desenvolva conteúdos que possam ser postados nas mídias sociais. Bem, quando você faz um material, você de repente quer saber quem está consumindo aquele dado. Nós temos duas ferramentas que nós chamamos de landing page, que nada mais é do que as pessoas se inscreverem sobre aquele assunto, que ele pode fazer o download daquele seu material. Então, a landing page nós podemos fazer através do Simpla, que é gratuito, e também nós podemos fazer através do que nós utilizamos, que é uma versão paga, que é do Lead Lover. Esse Lead Lover e também tanto o próprio Simpla, nós podemos gerar um relatório em Excel depois das pessoas que baixaram aquele conteúdo. E aí é o seu gosto. Aí você pode ligar, você pode passar um e-mail, perguntando se eles gostaram do material, se tem mais algum assunto que você pode ajudá-los. Então, é uma forma de você criar uma conexão inicial, que nós chamamos de lead. Criando uma conexão, nutrindo esse lead, colocando informações para essas pessoas, até se tornar o ponto, se tornar um prospect e, sequencialmente, virar um cliente. Então, são processos lentos, eventualmente, mas que quando você consegue acertar em alta escala, logo você tem uma grande possibilidade. Com certeza. E outra ferramenta que eu gostaria de falar, logo no comecinho, eu disse, ainda a gente tem um tempinho ainda para falar, temos quanto tempo? Estamos tranquilos, temos 10 minutos. 10 minutos, né? Outra ferramenta que eu gostaria de citar, ainda nessa mesma esteira de pensamento, é o seguinte, hoje, dentro do LinkedIn, nós temos não dentro do LinkedIn propriamente dito, é uma ferramenta que é acoplada a ela, onde nós contratamos um terceiro, que chama-se robô. É um robô que ele adiciona pessoas-chave, onde são essas pessoas que você quer oferecer um determinado serviço, ou você quer se conectar por algum tipo de razão. Esse robô, ele manda mensagens dentro de um mês, um robô só, até 1000 mensagens. Então, até 1000 mensagens. Então, perceba o seguinte, numa versão comum, você tem que adicionar a pessoa no LinkedIn para depois você mandar a mensagem. Então, você imagina que por mês a pessoa consegue mandar 1000, né? No caso, o robô. O robô ele manda 1000 mensagens padrões, só mudando o nome da pessoa de forma simultânea. Então, é um robô prospectando para você. Nós utilizamos isso na MF E também. tem algum nome para esse robô, professor? A gente encontra dentro do próprio LinkedIn? A empresa chama assim, Fábrica de Vendas. A empresa chama Fábrica de Vendas. Essa empresa que nós contratamos, ela aqui de São Paulo, ela está conosco aqui há cerca de 3, 4 meses. Estamos tendo um retorno, não em vendas, mas de feedbacks muito positivos. E estamos cada vez mais calibrando o texto padrão, porque é um texto muito objetivo, Débora. É muito pequeno e direto, mas ao mesmo tempo não sendo aquele invasivo, aquele e-mail que a gente
falar, olha, compre agora por 299, sabe aquelas promoções assim, muito, talvez assim, digamos, objetiva Agressivo, demais? né? Não é Ou isso. até explicação Essa é a agressiva, palavra. né? Agressiva. Não queremos isso. Queremos somente saber como a gente pode ajudar aquela pessoa. Esse é o ponto. É saber como a gente pode ajudar. E o remédio que a gente vai oferecer é conhecendo a pessoa. Eu não posso dar ou receitar para o paciente um remédio de dor de cabeça se ele não está com dor de barriga. Então, primeiro eu preciso saber e Qual a dor? demonstrando a ele qual é a dor que ele tem. Então, eu acho que é uma conexão que você pode fazer. E esse robô, ele tem essa característica, onde ele vai se relacionando com essas pessoas e você, e é legal dizer também que esse robô, ele entra no seu perfil. Então, imagina que é o Kleber conectando as pessoas e as pessoas acham que é o Kleber efetivamente, mas não sou eu, é um robô. É um robô que está me ajudando, me apoiando com isso. E eu digo a vocês com toda a segurança, é um preço muito, muito atraente. Não é assim algo absurdo, digo a vocês. Não é igual o valor de uma pizza, né? Mas digamos que algumas pizzas, não é assim uma coisa absurda, não. Então, quem quiser contatar, depois eu deixo meus contatos aqui, chama-se Fábrica de Vendas. Esse é o nome da empresa. Perfeito, professor, perfeito. Já está anotadinho aqui também. E me tira uma dúvida, a gente, nesse formato home office, muitas empresas contábeis estavam começando a fazer o dever de casa aí, de formalizar seus contratos de prestação de serviço com alguns clientes, como também tem surgido oportunidades de novos clientes. A gente tem ficado muito feliz com alguns contadores que têm relatado que, embora o período seja de crise, de retração, né, mas estão captando clientes pelo fato de utilizar esses canais de comunicação, utilizar essas ferramentas para levar a solução gratuita, gerar autoridade, e acaba que muitos profissionais estão captando clientes, sejam pessoas que estão de fato criando empresas inovadoras para atender esse cenário, ou pessoas que não estavam bem assistidas como profissional e que de repente vai migrar, porque tem sentido mais confiança naquela informação. E aí, como é que a gente faz um contrato de prestação de serviço, formaliza essa relação à distância, sem estar mandando um contrato para lá e para cá para o cliente? Já existe hoje alguma ferramenta em que há validade jurídica para um contrato assinado digitalmente, enviado por e-mail? Tem alguma ferramenta que a gente pode usar também para isso? Sim. Nós utilizamos essa ferramenta com toda essa validade jurídica chamada LexDocs. LexDocs. Essa ferramenta, ela realmente veio para facilitar muito, porque você imagina que nós temos também contratos com empresas que estão em outras regiões que não São Paulo, mas que de forma digital nós podemos atender sem nenhum tipo de problema. Mas quando nós não tínhamos essa facilidade, em regra, como que funcionava? Você assinava, depois mandava ou submetia ao correio e demandava-se meses, muitas vezes, para que aquele contrato voltasse. E para que você pudesse ter segurança e começar a efetuar o seu trabalho, você precisa que aquele contrato seja assinado. Então, você imagina que você tem 4 meses uma proposta aceita de forma verbal, mas não efetivada no papel. Então, você muitas vezes até trabalha de forma irregular ou informal, vamos chamar assim, mas você não tem uma formalização. E quando você tem essa possibilidade de fazer através dessa ferramenta, que eu disse que é o LexDocs, ele tem essa segurança, onde eu faço meu contrato de forma digital, submeto a assinatura dessa pessoa. A ferramenta funciona da seguinte forma: a pessoa coloca o nome, o RG, e automaticamente o sistema gera um código específico para aquela pessoa, vinculando ao CFOP dela. Estou louco, já estou pensando em Fiscal. tributação. CPF, ligado ao CPF da pessoa, com o e-mail, e é submetido esse código de aprovação. E assim a pessoa coloca esse código, valida e assina. Normalmente é assim que funciona. Eu, assim como Débora, acredito muito em oportunidades nesse momento especial, porque percebam o seguinte: toda empresa, ou todas as empresas, de uma forma geral, ela está querendo enxugar os custos. Então, se você hoje é uma contabilidade intermediária, existem outras maiores do que a sua na sua região, é possível que essas empresas podem querer te procurar.
porque hoje ela estava num outro nível de contabilidade. Mas como descer um pouquinho o patamar da empresa, ela tem que buscar uma nova contabilidade. Então, logo, você também vai ter oportunidades advinda desse tipo de prática. As empresas estão buscando novas opções. E outro detalhe, principalmente na área tributária, que é sempre muito aquecida, inclusive a área a qual eu atuo há um bom tempo, em especial na MF, onde eu sou o diretor, especialmente dessa área, ela está sendo bastante demandado em razão das oportunidades. As pessoas querem perceber o seguinte, puxa, o que eu posso economizar? Quais são os caminhos? Então, veja, um departamento ou uma área específica aqui, muitas vezes era difícil de tombar, porque obviamente são projetos um pouco mais caros, os tickets, mas agora está sendo mais tranquilo, porque as pessoas já começam a perceber que isso é investimento. Então, ou seja, eu estou muito otimista para esse momento. Eu vejo que as empresas estão já reavaliando algumas condicionantes. Vejo também que, de uma forma geral, os profissionais, eu digo, os empresários, começaram a perceber que a contabilidade é uma ferramenta, é um canal de dados de suma importância, porque ele viu alvejado de várias informações e onde ele vai recorrer? Ao contador. Ele viu, passou na Globo, passou na Band, passou em qualquer emissora que ele ouviu dizer, ele vai ligar para você contador. Ele vai querer saber, poxa, me falaram tal informação. Então perceba o seguinte, quando o seu telefone tocar, e você fala, puxa, não aguento mais tocando, que bom. Excelente, porque quando ele não te liga, ele está ligando para outro. É verdade, professor. Excelentes comentários. E assim, a gente tem percebido que o momento é muito propício à transformação digital, à utilização dessas ferramentas, né? Hoje a gente ia falar de 10 ferramentas, eu contei agora, a gente já falou de 16. Vê que coisa linda. Uau! O assunto vai surgindo, né? Vão saindo as ideias, assim, a gente fica muito feliz por poder compartilhar isso com você, dessas ferramentas. Muita gratidão. E, assim, é o momento da gente se reinventar, né? Os bancos estão aí fornecendo linhas de crédito. Eu acredito que para o profissional contábil, se não para utilizar em folha de pagamento, mas eu acredito que essas linhas de crédito baratas que estão disponíveis são excelentes oportunidades da gente investir nessa infraestrutura tecnológica que a gente tem, né? Rever as máquinas que a gente está operando, servidores, conexões com a internet. Porque, como vocês viram aqui, o professor falou em inúmeras ferramentas, a maioria delas é gratuita, né? É questão de querer Exatamente. fazer. E as que não são, são com custos que você consegue absorver na sua empresa com a redução de outros custos fixos. Então, é uma troca, dá para fazer. Agora, tem que ter algumas máquinas boas, né? Não adianta você querer rodar com um motor de Ferrari no Fusca, né? Tem Não, com que... toda certeza. Não tem condição. E Não aí, tem condição. Eu acho que é isso, porque percebam o seguinte: os funcionários, nós temos que entender que ele é a nossa matéria-prima, né? Por exemplo, se você vai fazer um bolo, você precisa ter os melhores ingredientes para que aquele bolo ele tenha uma qualidade melhor. Então, como você mencionou de ferramentas, então para que o bolo funcione de uma forma adequada, eu preciso ter um forno aderente. A mesma coisa, se para que o meu funcionário consiga executar de forma adequada, eu preciso saber se a máquina que eu estou disponibilizando para ele é uma máquina boa, é uma máquina que tem uma velocidade suficientemente boa para que aquilo que eu estou exigindo dele possa realmente dar certo. Porque se ele está com aquela máquina de tubo, né, bem grandona, pesada, não vai rolar. não, o mega dela nem existe, basicamente, muito baixo. Como que a gente Verdade. consegue, de repente, proporcionar alguma coisa diferente disso e querer que aquela pessoa funcione legal? Então, assim, também nós, da nossa área, nós precisamos em reinvestir. Nem tudo é dinheiro, na verdade, tudo é qualidade. A Perfeito, qualidade é o, professor. digamos assim, a garantia do sucesso. Digamos, Gratidão. seria esse o caminho. Muito obrigada, professor. Estamos nos segundinhos restantes. Queria agradecer a você demais por essa disponibilidade. Tá aqui o Instagram do professor para vocês seguirem, também dividirem algumas informações com ele. E fica aqui nosso compromisso de trazer um curso bem legal para esses profissionais, tá, professor? Puxa, vai ser uma honra. Como disse, eu adorei estar em Recife. Espero retornar. Fiz amigos também aí. Se tiver algum amigo aqui, aluno que passou comigo, por favor, dê as suas reverências aí também. Amém. Espero, como disse, voltar para que a gente possa conversar mais e fico